Então, boa tarde, gente. Aqui quem fala é o professor Gilson, professor voluntário Gilson Gomes Bento. Aqui nós estamos começando aqui nossa aula desse curso intermediário de grego clássico e koiné, oferecido, ofertado pelo Grupo de Cultura Clássica da Universidade Federal do Ceará. Então, nós estamos aqui começando, então obrigado por estarem presentes. Então nós vamos aqui fazer a leitura do capítulo 16, na primeira parte, a parte alfa, intitulada Meta ten ente salamini maken alpa. Aí aqui vocês estão vendo aqui, temos uma imagem, né? Aí o que é que vocês conseguem ver aqui nessa imagem? No meu imaginário vem o Egito. Isso, é o Egito, com certeza. E aí, mais assim nos detalhes, o que é que está mostrando? Assim. Plantas, né? Tipo coqueiro aqui, mais ou menos isso, a vegetação. Flores, folhas, não sei. Aparentemente peixes. E aparentemente jacarés, mas isso a gente tem que ter cuidado, né? No mundo antigo uma coisa é representada com uma coisa, tem significado de outra. Aí tem um outro animal. E as pirâmides, né? Sem esquecer. Sim, as pirâmides e há mais um. Uma esfinge, né? Isso, a esfinge, né? E mas fora isso tem um outro animal. Vocês conseguiram ver o outro animal? Peixinhos. Um avestruz. Isso, um avestruz, né? Isso. Eu queria que vocês tivessem notado ainda vocês não tinham notado ainda o avestruz. Caraca, eu não ia notar, viu? Pois é. Agora que eu tô vendo. Exatamente. Então, fora a pirâmide, as pirâmides, né, a esfinge, né? Tem também o avestruz. E aí temos aqui essa frase. Deixa eu dar um zoom aqui na frase. Quem pode fazer a leitura aqui da frase pra gente? Só você não precisa traduzir. Oi? Vou fazer. Ítalo, por favor. Tas piramidas theoresamen kai ten espinga kai soidza ectopa. Isso. Você consegue traduzir assim de cabeça? Não, tanto as pirâmides, diria piramidas, nós contemplamos, e a esfinge e as vidas animais. Zoion está mais ligado à vida animal do que bios, que é um modo de vida, está mais ligado ao ser humano. Agora, ectopa eu não conheço. Isso. Não recordo, já vi. Ectopa é formado da preposição ek, né? E de topos. O topos. Topos, você lembra de topologia? Sim. Então seria o lugar de fora, né? Como é que a gente diria isso? No lugar de fora. Não sei. Eu estou lendo uma filosofia, eu diria heterotopia, mas aí já é complicado. Isso, aí seria um outro lugar, né? Mas aqui a gente diria estranhos, né? A gente poderia dizer exóticos, normalmente diríamos exóticos, né? São animais estranhos, animais estrangeiros, animais exóticos, animais de fora, né? A gente poderia dizer, né? Animais de fora, animais que não encontramos na Grécia, né? Tudo claro aí, gente? Só lembrando aqui que aquele heteoresamen está no aoristo, então não está no presente, porque a gente contemplamos, a gente fala contemplamos, né?
Aí a gente tem uma ambiguidade estrutural, né, no português, né? Pode ser, né? Quando a gente diz assim, contemplamos, pode ser tanto presente quanto passado, né, no português. Mas aqui a gente consegue perceber bem, né, a marca desse Y inicial, né, e aquele sigma, né, sigma alfa ali, marcando o aoristo sigmático, né? Tranquilo, gente? Pois é, que tínhamos essas palavras aqui que talvez vocês não conhecessem, como piramidas, mas o cognato no português é muito transparente, né? Pirâmides, e esfinga ou espinga, que também é o cognato no português para esfinge, né? É bem transparente. E aí nós começamos aqui a leitura do vocabulário. Quem gostaria de ler o vocabulário? Alguém gostaria de participar um pouco aí da leitura em voz alta, lendo algumas palavras? Posso ler? Por favor, então. Verbos: dynamai, imperfeito, e dynamen, dedissomai, aoristo, que será apresentado posteriormente. Eu posso. Isso. Aqui ele não colocou o aoristo. Ele colocou só o presente. Dynamai, eu posso. Dynamen, que seria eu podia, eu estava podendo, né? E dynessomai, não, melhor, dynessomai, que seria eu poderei, né? Eu vou poder, futuro, né? Exato. Epistamai, imperfeito. Epistamen. Epistessomai, não há nenhum aoristo médio. Eu entendo, eu sei. Isso, então epistama que seria o presente, né? Epistamen seria o imperfeito, né? Epistessoma seria o futuro. E aqui ele está dizendo que não tem aoristo. Aí seria, lembra de Não tem aoristo médio. Isso, então talvez haja um ativo. Isso. Catalambano, catalepsomai, catelabon, catalabon, eu capturo. Poderia descer um pouco mais? Claro, claro. Poderia? Não. Eu capturo. Queimenai, imperfeito. Queimen, queisomai, não há nenhum aoristo. Passou não, foi mal, desculpa. Não há nenhum aoristo. Katakeimena, katakeima, jazo, do verbo jazer, né? Isso, é porque aqui ele deu como é um composto, né? Um composto Isso. De queima. Que é o catar, que queima. Isso, o próprio verbo queima, que dá hypokeimenon, que é uma palavra clássica e da filosofia grega, já é o verbo estar no sentido de jazer, como os convivas no banquete ficavam estendidos. O próprio verbo queima, tá? E aí katakeima vai dar esse mesmo sentido, vai dar ênfase, porque é o sentido já de estar estendido. Tá bom? Estrateuo, estrateuso, estrateusa, estrateusas, ativo ou médio, eu faço guerra, campanha de guerra. Junto com o epi mais acusativo, eu faço campanha contra, tá? Mas pode ser guerrear, né? Claro. Para dar um bom exemplo. Sinagueiro, a raiz aqui ele coloca agere, sinagueiró, futuro, sinegueira, sinagueiras, ativo, transitivo, eu recolho algo, médio, intransitivo, eu reúno.
Isso. Del, Então tem esses dois deletar, sentidos, né? Eu recolho e eu reúno, né? Quando... isso. Teleutal, teleutesso, eteleutessa, teleutessas. Eu termino, eu morro. Pode ser também eu completo, eu não sei se tá aí. Não, acho que não. Não, não tá, mas acho que aqui o termino já meio que abrange, né? Essa ideia de completar. O, Mas tem aquele aspecto de ser a completude máxima, o grau, chegar ao grau máximo de alguma coisa, não a finalização de uma realização. sim, sim, com O certeza. teleutal tem todo esse campo. Aí aqui, só lembrando para vocês que a sequência, porque aqui ele está começando a apresentar as formas principais. Então a sequência aqui é presente, futuro, aí aqui aoristo e aqui é um particípio aoristo que ele está apresentando aqui. Então esse aqui também é o presente, o futuro, particípio, melhor, aoristo e primeira pessoa, né, do aoristo e aoristo, participa aoristo. São essas formas que ele está apresentando agora no vocabulário para os verbos. E às vezes ele apresenta o imperfeito também. Aí tem alguns substantivos. Uhum. O enoikos, tu enoico, o habitante. O símachos, tu simaco, o aliado. Sinforá, sinforás. Desgraça, desastre. Isso. Vejam que marro é a batalha e sim é a proposição que dá a ideia de companhia. Então quem está na batalha comigo é o meu aliado. Com certeza. Aí aqui tem uns probleminhas aqui de digitação, mas vocês depois confiram, né, lá no inglês, corrijam. Aí aqui a gente tá no adjetivos. Diacócioi 200, hecaton indeclinável 100, poços, posse, possum, quantos e quantas, né? Plural. Isso. Quantos e quantas, né? Poderia dizer também, né? Possa, né? Poderia ser quantas, quanta. Isso. E aqui é recaton. A pronúncia reconstituída é recaton. Tem um. Desculpa, eu não tinha visto a aspiração. Recaton. Isso, tem um espírito rude ali. Preposição ripou, mais genitivo sob, como agente da passiva. Aí vocês gravem a regra que eu lembro muito bem, a Ana Maria repetir isso. O agente da passiva em grego, ele é construído via ripou, a preposição, mais genitivo, tá bom? Então, o agente da passiva vai vir marcado dessa forma. A exceção dele poder também vir marcado pelo dativo, pelo caso dativo, sem a preposição ripou. Mas isso é exceção. A regra seria essa, tá? Tranquilo. Igual por com acusativo ou com dativo sob. Isso. Tá? Então, o sentido básico vai ser sob, de baixo. Mas ele vai também introduzir o agente da passiva, né? Quando rege. Mas quando introduz o agente da passiva, vai estar regendo o genitivo. Isso. Advérbios, mudamu, em nenhum lugar, polarose, por muitas partes, pilsteron, mais tarde, depois. Isso. Aqui algumas expressões. Cai, decai, e além do mais, em particular, vulgues, onde no mundo,
Pu já é o interrogativo onde, né, de local. Aqui está com gas, que é terra, né? Literalmente seria aonde na terra fica complicado, né? Mas em que local, eu diria isso, mas seria muito uma perífrase, né? Mas eu acho que talvez o que ele está propondo é onde no mundo, né? Isso. Que é assim que a gente mais ou menos fala. O que nós chamamos de mundo, os gregos chamavam de a terra, né? Que era a deusa primordial. Substantivos próprios. Para os substantivos próprios que apareceram neste texto, consultar o vocabulário no final do livro. Então, a partir desse momento, ele não vai dar mais os substantivos próprios no vocabulário aqui do capítulo. Você vai ter que procurar lá no vocabulário da internet, no vocabulário do final do livro, porque não é tão difícil encontrar, né, os substantivos próprios. É que ele está falando aqui sobre a questão, né, do agente da passiva. Ele dá um exemplo, né, hipoton barbaron et ecoto, que eles ainda eram mantidos pelos bárbaros, né? Pelos bárbaros aqui é o agente da passiva, né? Hipoton barbaron, né? Aí você percebe que está no genitivo plural, né? Esse ton barbaron, né? E aqui econto, apesar da terminação já ser conhecida como a terminação média ou passiva, aqui não vai ser média, vai ser passiva, né? E aí, esse capítulo a gente vai fazer a diferença, né? Quando é que a gente vai ter uma terminação média ou passiva, que é média mesmo, ou quando é que essa terminação média ou passiva vai ser passiva, né? Quem gostaria de começar a leitura do texto? Ninguém tá podendo não fazer. Oi? Posso ler? Você, por favor, Ítalo. Utos veranas ton logon ponautes catekeito epitoi catarromasi. Ode de Caiópolis kai Ropilipos esigon pantathalmadzontes. Rapper ou é Aper? Rapper. Consigo dizer. Rapper Eiter. Telos de Rofilipos, Ros Andreios, e Marron Torroi Helenes, Ros Lampros, Tois Cimarrois, Regunto, Roi Athenaio. Si de ti epoies metaton polemon. Ixi, aqui, perdão, aqui é uma interrogativa. Ros lampros tois cimarros regunto roi helenoi. Si de ti epoies metaton polemon. Ara emporos genômenos en olcassin elpis Epleis, Ode, Udamos, Ugar, Eteleutese, Opolemos, Alapolin, Chronon, Ede, Prostus, Barbaros, Majestai, Passa e Tegar, Hainessoi, kai passa re Ionia, Hypotoi barbaron, eti eironton. Você gostaria de tentar fazer a tradução? Eu te ajudo, que eu já. E aí vamos ver. Assim, desse modo, então, aqui perantas eu tô vendo que é
né, tendo terminado, peranas, mas eu não consigo identificar. Tem um objeto, Tom Logan. Não, tudo bem, mas eu não consigo identificar o que é, se é particípio. Ah, sim, é particípio. Participo aoristo. Tendo terminado o discurso ou a fala, o marinheiro não. Não, aqui é. Pode ser. Mas eu acho essa palavra tão longa para tem palavras melhores, mas um marinheiro Cateto, não lembro. Eu acho que é o Cameron. Isso. Epitoi Catastromati. Catastromati, eu não sei. Ele, depois de terminar a fala ou o discurso, depois que o marinheiro terminou a fala ou o discurso, ele pode ser assim, se deitou, se estendeu no chão ou no piso sobre o Catastromati. Isso, aqui ele dá embaixo convés, Catastromati, convés. O de Caiópolis, desculpa, e o de Ceópolis e o Filipe, esse Sigon eu não sei se é o particípio do... Não é o particípio. Aqui é o imperfeito. É o imperfeito de cigal. Não fazia nem ideia. Então eles descansaram ou silenciaram? Silenciaram. Ou não, silenciavam, né? Estavam silenciando, né? Silenciavam, né? A gente se fosse fazer, né, a concordância dos tempos verbais, poderia dizer silenciaram também, mas é imperfeito. Também mais traduzir, não ver, isso aí ficaria, por exemplo, quantas salmadzontes rapereipen. De tudo ou tudo, maravilhando-se ou espantando-se, aí teria que ver o contexto, do quanto disseram. Isso, mas aqui seria dissera, porque quem disse foi o marinheiro. É isso que eu também fiquei em dúvida. Finalmente, ou por fim, o Filipe dizia, como não sei traduzir. Aqui seria quão corajosamente, quão virilmente, né? Até poderia ser. Uhum. Andréia é coragem. Emarronto roi Helenes. Os helenos lutavam. Ros lamprostoisimarrois regunto roi Athenaio. Para Lampros eu não sei. É brilhantemente, né? Seria uma coisa assim, né? Então seria para brilhantemente ou porque Ros tem alguns sentidos. Não, Ros com infinitivo geralmente dá a ideia de como, né? Como não? Pode ser como pode ser uma... Não, mas aqui ele ainda está fazendo uma exclamação. Então não é nesse sentido que você... Não tem infinitivo aqui ainda. Nem tem particípio. Então quão brilhantemente, junto com seus aliados,
Não, é porque esse verbo ele pede o dativo. O regeomai, ele pede o verbo regeomai, que é conduzir, pede o dativo como complemento. Quão brilhantemente conduziu os seus aliados, os atenienses. Então seriam, disse, né, lá em cima, os gregos lutaram, desculpa, os helenos lutavam, melhor dizendo, quão brilhantemente os atenienses conduziam seus aliados. Isso, exatamente. E tu, que fazias depois da batalha? Da guerra. Aqui eu acho que eles queriam um sentido mais geral. Acaso Emporos, não lembro. Emporos é aquele que é o viajante, o comerciante, né? Você junta o em, a preposição em, com poros, que pode ser a saída, a viagem. Isso, agora fez sentido, mas Holcassin e Place, Holcassin eu não sei. Aqui ele dá que é navios mercantes. Certo. Acaso tornou-se como é viajante? É um mercador, um viajante. Mercador, não. Em navios. Como é que tu disseste? Mercantes, tem aqui embaixo. Navios. Aqui, ó. Tornou-se mercador viajando ou viajava em navios mercantes. Sim, sim. E tu, aliás, ele dizia, jamais, de forma alguma, o Damoso, pois não terminaram a guerra. Isso. A guerra não terminou. Isso. Mas muito ainda tempo, mas muito tempo ainda, colocando na ordem do português, Ede prostus barbaros majestai. Ede ou Ede, eu não sei, eu acho que Eden. Eden aqui você acha que é o aoristo ou o imperfeito de deo, aqui de dei, né? Seria foi preciso, né? Coisa assim, né? Sim, não, nunca tinha visto, conheço. Foi necessário muito mais, ainda foi necessário muito mais tempo. Marquestai. Batalhar prostos bárbaros. Isso. Né? A esse com é contra, né? Isso. Mas aqui ao pé da letra pros não é contra, seria o epi. Passa e pegar Rainessoi todas e porque todas e as ilhas, ou são todas as ilhas? Todas as ilhas. Porque todas as ilhas e toda a Iônia sob os bárbaros estava Eironto, sob controle, né? Isso, mas você poderia também fazer aqui a agente da passiva, né? Pelos bárbaros, né? Eram controladas pelos bárbaros. Isso. Aí tem o ainda, né? Eu não sei se você disse o ainda. Ainda eram controladas pelos bárbaros. Não disse, nesse ponto não.
Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida desse parágrafo? Vamos aqui para a sequência. Alguém gostaria de ler agora? Diferente? Deixa eu ler aqui então esse trecho. Rode Pilipos alaposun kronon edei makestai arapolais paresta macais. E o Felipe, né, dizia, né, mas quanto tempo foi preciso batalhar? Acaso você esteve presente, né, em muitas batalhas? Paresta, né, você esteve presente, né, em polais, macais, em muitas batalhas. Rodenautes malstage, ó Pai, ephe, plesta este macais paren kai polacose tesges epleon metaton simakon. Aei mengar hoi barbaro e maconto, aei de eniconto. E o marinheiro, nauta, dizia, certamente, garoto, né? Certamente, isso mesmo, né? Com certeza. Estive presente, né? Estando presente em muitíssimas batalhas e navegando para muitos lugares no mundo, né? Eu naveguei, né, para muitos lugares do mundo. Epleon, polacose, né, para muitos lugares. Tesges, da terra, né, para muitos lugares da terra. Metaton simakon, junto com os meus companheiros, meus aliados, junto com os aliados. Aei mengar hoi barbaroi emaconto, pois sempre os bárbaros batalhavam. Aei de eniconto, mas e sempre eram derrotados, eram vencidos. Aqui está uma passiva que você tem que perceber. Aei de eniconto. Não, você não pode se confundir e achar que isso aqui tá no, vai ser um médio, um verbo médio, né, com um sentido ativo, né, um depoente. Não. Os bárbaros batalhavam, emaconto, e eram vencidos. Eniconto, eram vencidos, eram derrotados. Porque esse aqui é um depoente. E esse aqui não, está na voz passiva. Tranquilo, gente? Rode Pilipos ala puges emakeste. Mas onde na terra, né, vocês lutaram, né? Onde vocês lutaram, né, na terra, né? Rode proton men hamaeri arcomenoi hoiones hiphemon eleuteruntai pleusantesgar hecaton nausi prostensamon kai toton barbaro nauticon esten micalen dioxantes. E ele disse, né, o marinheiro disse, primeiro, Proton, né, ao mesmo tempo, junto, né, Arcomenoi, junto com a Eri, tem que dar uma descida aqui, para ter um vocabulário aqui complementar, aqui, ó. Junto com a Eri é a primavera, junto com a primavera, Arcomenoi, junto com a primavera começando, né,
junto com a primavera começando, com o início da primavera, Iones, os jônios, né, os jônios, os habitantes, né, lá da Jônia, né, Eleuteruntai, foram libertados, né, Hifemon, né, por nós, né, foram libertados por nós, né? Nós libertamos os jônios, né? Vamos aqui só para você perceber que está na voz passiva, né? Eleuteruntai, né? Os jônios, né, foram libertados por nós. Hifemon, por nós. Hifemon. Pleusantes gar, navegantes, né, navegando, né, gar, recaton nausi, com 100 navios, prosten Samon, para Samos, né, a ilha de Samos, e Kaito ton barbaro nauticon, eisten Mykalen de Oxantes, e perseguindo, né, a frota, né, dos bárbaros, toton barbaro nauticon, eisten Mykalen, para Mykalen, né, que é uma outra ilha. Ruto, ou uma outra cidade. Ruto protimos autois prosbalomen hoste nicataite rostratos auton kai diafteireitai tonauticon. Assim, de tão avidamente, né, com o coração tão para frente, né, protimos autois prosbalomen, né, atacamos, né, eles, né, que tanto o exército Rostratos, né, foi vencido, né, quanto a frota, né, foi destruída. Diafteiretai. Roideiones e os jônios, né, Ros epistanto roti roi barbaro e nicontai. E aí quando os jônios souberam, né, que os bárbaros eram vencidos, né, nicontai, eram vencidos, Remin e Boetum nos ajudaram, vieram nos ajudar, vieram ajudar, né? Remin e Boetum. Rutosum passate reionia eleuteruntai, assim, né? Dessa maneira, dessa forma, toda a Jônia e todas as ilhas, Kai, Passa e Rainessoi, foram libertas. Eleuteruntai. Udamu, Gar, Dinantai, Roi Barbaroi, Remin, Anteke. Pois, de modo algum, né? De modo nenhum, eu acho que eu não sei se é de modo nenhum ou era lugar nenhum. Como é que era o Damu? O Damu era de modo nenhum ou era de em lugar nenhum? Não lembro. Dizia lá no vocabulário, né? O Damu? Acho que é de modo nenhum. Isso. Mas eu acho que aqui tem lugar nenhum. Acho que era em lugar nenhum. Eu olhei aqui, voltando lá. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Os bárbaros podiam, né? Nos lugares nenhum os bárbaros podem nos segurar, né, nos deter, né, poderia ser, né, Remin Anteke, nos deter, né, Anteke. Mais alguém fazer mais uma leitura, gente? Mais um parágrafo? Alguém gostaria de ler uma frase? Você quer ler mais uma frase aí, Ítalo?
Ou um parágrafo. Tudo bem, gente? Vocês estão aqui, gente? Estão todo mundo aqui? A Carla, gostaria de participar, Carla? Professor, tô muito louca. Ah, desculpe. Olha, eu tô... Desculpe, Carla. Tá certo. David, gostaria de participar? Eu posso tentar, professor. Ótimo, agradeço. Por favor. Usteron de us hoi Ros. persai Isso. hos Roi. sim, hoi persai straton te megiston kai naus diacosias sunageirantes eiston aigaion ponton autis eis viat de destai epeirunto catalabontes autos pros to euromedonti potamo enikesamen en macke megiste kata gente kai talatan. Você tinha feito a tradução desse texto anteriormente? Não, ainda não. E aí, a partir do que você já viu no vocabulário, e aí, o que você consegue traduzir destas frases? Roi persai são os persas, né? Sim. Straton, acho que tem a ver com estratégia, não me lembro o que significa. Aqui é o exército. O exército, né? Isso. Megiston é adjetivo, né? Sim. Comparativo de maior, né? Sim. Não, acho que seria. Então, não sei se seria o comparativo ou seria o superlativo. Superlativo, exato. Cai naus e navios, né? Com navios. E aí, diacocias. Quantos navios? Diacocias. Eu não me lembro o numeral, né? Isso. Diacocias. É 200. 200. Aí, sunageirantes. Eu não me lembro o que significa. Aqui a gente poderia dizer reunindo, né? Reunites. Reunido, eles reunites. Aí Ton Aigaion é o mar Egeu, né? No mar Egeu. Aí só para voltar lá no começo, Histeron, né? Em seguida, depois, né? Mais tarde, né? Sim. Aí Ros aqui seria quando, né? Quando os persas reunindo, né? 200 navios e um grandíssimo exército no mar Egeu. Tô tentando lembrar o que significa ponton. Ponton é o mar. Tem aqui, ó. Sim, ponton, Aigaion ponton. Isso, o mar Egeu. Autis
Esbialestai. Essa daí. Não É dito aqui, ó. Esbiastestai. Esbiastestai. tá aqui, forçar o caminho, né? Isso. Novamente. Aí, altis. Altis. Outra vez, novamente. Sim, novamente. Epeironto. Catalabontes. Autos. Proston. Euromedontipotamus. Euromedontipotamus é um rio, né? Isso. Um rio. Se ele chama Eurimedonte, né? Eurimedonte, uma coisa assim, o nome do rio. Em direção ao rio. Enikezamen en Make. Make é batalha, né? Isso. Megiste é superlativo, né? Uma grande batalha, né? Isso. Uma enorme batalha. Katagen Tekai Talatan. Talatan é o mar também, né? Isso. Aí o que seria? Katagen Kaitalatan. Kata é um movimento, né? Em direção, né? Para baixo. Sim, mas aqui você tem que perceber que tem assim uma coordenação, né? Entre Gen e Talata. Aí como é que você diria isso aqui? É uma enorme batalha. Marítimo, né? Uma batalha no mar, né? Mas é só marítima? No caso, tem um exército e os navios, né? Isso. Então é uma batalha na terra e no mar, né? Isso. Exatamente. Então aqui você diria, né? Uma batalha, uma enorme batalha, né? Por terra e por mar, né? Ou tanto por terra quanto por mar, né? Terra e no mar. Na terra e no mar. Aí aqui você não falou epeironto. Epeironto aqui parece ser de peiral, mai, alguma coisa assim, né? Que acho que aqui tá no sentido de experimentar, né? Ou tentar. Eles tentaram forçar o caminho, né? Tentaram passar a força, né? Isso, tentaram passar a força, né? E nós segurando, nós prendemos eles, né? Sei lá, catalabontes, né? Catalabontes, né? Prendendo, segurando eles, né? No mar, né? No mar não, no rio Eurimedonte, né? Enikessamen, né? Nós vencemos, né? Numa batalha enorme, né? Tanto por terra quanto por mar, né? Sim. Ficou claro? Agora ficou melhor, ficou mais fácil entender. Você quer ler mais um parágrafo? Pode ser. Por favor. Kai eis ten Aegypton estrateusamen kai tois enoikos bontontes Boetuntes. Boetontes tous persas ekelasamen anategarton neilon epleusamen kai ten Memphim eilomen Polin Megisten Epi. Não, aqui é epi mesmo. Não tá dando pra ver direito. Mas é epi, é a preposição epi. É epi, né? Uhum. Epi mesmo. Epi to Neilo Keimenen Ex on. Aqui é hex, Né?
O número 6, hex, ou hex. Ah, certo. Hex on het Não, aqui é ete. Ete. et en te Aegypto emenomen kai pola taumata eidomen tas tegar puramidas eteorezamen semata megista ousas ton basileon ton arcaion kai ten sfiga eikona deinotaten tomen emisu Remisso. Emisu leainan ton de emisu gunaika. Isso. Vamos traduzir um pouco. Tentar aos poucos traduzir. E então Aqui foi introduzida uma expressão cai decai, que seria alguma coisa comum. E aí, mas aí a gente traduziria, né? começa assim, além do mais, além disso, Sim. e especialmente, E também continuando. tem Aegypton, o Egito, No Egito, né? no Egito, né? Isso. O que eles fizeram no Egito? Strateusamen. O exército guerreou no Egito. Isso, seria nós, né? Nós o quê? Nós lutamos no Egito. Nós guerreamos, nós fizemos uma campanha militar, né? No Egito, né? Sim. Caitois enoicóis. Isso, enoicos seriam os habitantes, né? Os egípcios, né? Seriam os habitantes, né? Aqueles que moram, tem casa lá, né? Lembra, você tem que perceber o oikos, aqui no meio de enoikoi. Sim. Noikos. Sim, os habitantes, né? Uhum. E os habitantes, aí bontontes, eu não sei o que é. Boetuntes seria ajudantes, ajudando os persas. Não, é os habitantes. E ajudando os habitantes. Ajudamos os habitantes aí a derrotar os persas. Isso, aqui eu acho que daria melhor, acho que assim, expulsar, talvez, né? Tem um ex, né? Ex no começo. No ex, né? Acho que seria um expulsar, né? Expulsamos, né? Os persas, né? Eu não lembro agora de qual verbo é exelassamen. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho qual é o verbo. Mas não tenho certeza. Exelas. O elauno com ex. Isso, talvez exelauno, né? Que é eu conduzo, né? Eu dirijo, né? Para fora, né? Exelauno. Isso. Então. Apareceu logo lá no começo, nos primeiros textos, lá falando sobre o elauno, né? Que seria, né, o dirigir, né? Os bois, dirigir, né, o arado, né? Então, mas aqui é porque tá no
no auristo, né? Excelassamen. Nós dirigimos para fora, né? Nós expulsamos os persas. Isso. Anategar ton neilon epleusamen. Navegamos o Nilo, né? Isso, anaton neilon, que é o Nilo acima, né? Subimos, nós navegamos o Nilo acima, né? Kaiten Memphim Eilomen. Isso. Eilomen eu não sei o que é. Kaiten Memphim é até Memphis, né? Isso. Acho que aqui Heilomen seria tipo tomamos. Nós tomamos, né? Memphis, né? Tomaram, né, a cidade de Memphis. Mas não tem escrito aqui a cidade, tem escrito Memphis, né? Toma Heilomen, Memphis, né? Tomamos Memphis. Isso. Polin Megisten Epi. É de Hairel. É isso mesmo, tomar, né? Pode ser ganhar, vencer, né? Vencer uma competição. Essa frase seguinte eu não tô conseguindo entender. Polin, você entendeu? Polin tem a ver com a cidade. Isso. Também em relação à cidade, uma cidade grande, né? Isso, uma cidade grandíssima, uma cidade enorme. Epitonneilon é a margem do Nilo? Isso, seria algo como a margem do Nilo, né? Ela jaz, né? Jazendo epitoi neiloi, né? Ali, né? Sobre o Nilo, né? Aqui teríamos que dizer as margens, né? As margens do Nilo, exato. A gente não poderia dizer deitada. Keimenen, se fosse uma mulher, a gente poderia dizer deitada. Keimenen. Mas aqui seria, como é uma cidade, a gente teria que dizer jazendo, né? Adjacente, né? Aí começa uma outra frase. Exunete en te Egipto emenomen. 6, né? O senhor falou naquela hora. 6. Ete. Você sabe o que é ete? Não tô lembrando o que é. São anos. É um neutro plural da terceira declinação em eta. Então são 6 anos, né? Emenomen. De menor. Nós ficamos, nós permanecemos. No Egito, 6 anos, né? Isso. Caipolá, Taumata, Eidomen. Isso. E muitas. Taumata aqui no caso está com sentido de maravilhas. Isso. Boa tradução. Maravilhas, Eidomen, nós vimos, né? Isso. Nós vimos muitas maravilhas. Aí ele vai dizer quais foram. Sim, ele vai dizer Tastegar, Puramidas, Efeurezamen. Aí aqui de Teoré, você pode dizer assim, contemplamos, né? Contemplaram as pirâmides. Mas aqui lembrando que é nós. Sim, tá no plural. E tá na primeira pessoa, né? Esse final aqui, ó, men, né? Esse men aqui, ó, primeira pessoa, né? Nós. Exatamente, no plural. Sumata, Megista. Semata, Megista, Ouças, Ton, Basileon, Ton, Arcaion. Isso. O que são as pirâmides? Aqui ele vai explicar o que são as pirâmides. Ele vai dizer, né? Isso.
que elas... grande, Sêmata, eu não tô me lembrando o que é. Aqui, ó, ele deu aqui, ó. Embaixo. Embaixo. Túmulos, né? São grandes túmulos dos antigos reis, né? Isso, exatamente, dos antigos reis. Perfeito. Sim, aí ele continua. Kai ten Sfiga, né? E a esfinge. Uhum. Eikona denotaten. Eikona imagem, né? Denotaten. Denotaten também é um superlativo de... Seria terribilíssima, né? Alguma coisa assim, né? Ah, tem a ver com Deimos, né? Terror, né? Medo, né? Pode ser que tenha, mas seria um superlativo de Deinos, eu não sei se é Deina ou Deina. Eu não lembro agora de cabeça se é Deina ou Deine, mas o masculino é Deinos, que é um adjetivo, né, que significa terrível, né? E aí, mas pode ser positivo também no sentido de ser muito capaz. Mas aqui é mais assim, terrível mesmo, né? Deiné, o feminino é Deiné. Aí esse aqui seria o superlativo de Deiné, Deinotaten. Aí você disse uma imagem, né? Você também poderia dizer uma estátua, né? Uma imagem, uma estátua. Aí ele vai te explicar o que é, como é que a esfinge se parece. Oi, gente, eu tô online ainda? Caí? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Assim, o Ivo respondeu que sim. O David, acho que o David teve que resolver algum problema rapidinho? Sim, aí aqui, só enquanto ele volta, Tomen Hemisu seria por um lado metade, né? Metade Leainan, leoa, né? Por um lado metade leoa, toda Hemisu Gnaika. Por outro lado, metade mulher, né? Então, como é que a esfinge é? Metade mulher, metade leoa, metade mulher. Tranquilo? Aí aqui na continuação dizia assim: Kaidekai, Sdoia, Ectopa, Eidomen, Crocodilos, Tecais, Strutus, Telos de, Roipersa, Straton, Megiston, Snageirantes, Gemin, Ebalon, Nicometha, Kai, Ex, Aegypto, Exelaunometha, Hutos, Simphoran, Megisten, Epatomen, Diacosias, Garnaus, Apolessantes, Molis, Remeis, Autoi, Exefigomen, ou Exepigomen. Então, além disso, né, Kaidekai, né, Eidomen, né, nós vimos Sdoia, Ectopa, animais exóticos, animais estranhos. O que é que nós vimos? Crocodilos, Tecai, Strutus, tanto crocodilos quanto avestruzes. Telos de, e no final, Roipersai, os persas, né? Sinageirantes, reunindo, né? Straton Megiston, reunindo, né? Um exército muito grande. Gemin Prosebalon, nos atacaram. Nicometha, e nós vencemos.
cai ex Aegypto, e para fora do Egito, exelalnômetha, nós expulsamos, conduzimos para fora, né? Para fora do Egito, eles, né? Os persas. Rutozun, Sinforan, Megisen, Epatomen, né? E então, né? Sofremos, né? Nós sofremos, Epatomen, né? Uma tragédia tão grande, né? Sinforan, né? Um infortúnio tão grande. Rutozun, Sinforan, Megisten, né? Um infortúnio enorme. Então, né? Sofremos um infortúnio tão enorme, né? Diacocias garnaus, apolessantes molis, remes autoi exefigomen. Então a gente esse infortúnio aqui foi um problema de tempestade, aparentemente, alguma coisa assim, porque eles perderam 200 navios, né? Diacocias gar apolessantes, perdendo 200 navios, 200 naus, moles remeis autoi exefigomen, né? Assim, com dificuldade nós mesmos conseguimos escapar, né? Mas aparentemente pode ter sido também nessa batalha, né? Eles venceram, mas a batalha não foi tão simples, porque eles tiveram infortúnios. Eles perderam, né? 200 navios, apesar de que aparentemente derrotaram os persas. Tudo tranquilo, gente? Dúvidas? Então a gente só vai ver mais alguma coisa aqui de gramática. Então aqui na voz passiva, é interessante ver uns exemplos. O que a gente está vendo aqui nesse ponto gramatical desta aula. Então a gente vai fazer a comparação dessas frases. Regné, tonandra, egeirei, né? Então essa aqui está na voz ativa, né? A mulher, né, desperta seu marido, seu homem, né? Na voz média, a gente poderia ter assim: Roaner egeiretai. O esposo desperta a si mesmo, né? Que está na voz média. A terminação, né? Essa terminação, né? Etai, né? Vai estar na uma terminação média passiva. Mas na qual voz vai estar mesmo? Vai estar na voz média. Algumas gramáticas vão diferenciar entre voz e diátese. Voz e diátese. Então você teria uma que seria média ou passiva e ativa, e você teria uma outra que seria dividida em três, né? A ativa, a média e a passiva. Aí aqui, a voz, como é que seria a voz passiva? Ele vai dar um exemplo com a mesma terminação, com a terminação etai, né? Ou simplesmente tai, que seria uma terminação média passiva, né? Roaner hipotes ginaikos egeiretai. O esposo é despertado pela sua mulher. Então perceba que aqui vai ter o agente da passiva, né? Hipotes ginaikos, né? Com a preposição hipo e com o substantivo no genitivo, né? Tes ginaikos. Então esse aqui vai ser o primeiro tipo de voz passiva que a gente vai ver, que usa, né, a mesma terminação, né? Uma terminação média ou passiva, que não dá pra gente fazer a diferença, né? Se é média ou passiva, mas vai ter o agente da passiva, diferente. Ítalo, levantou a mão. Pode falar, Ítalo. Carla, vocês estão conseguindo falar? Eu não escuto o Ítalo. Gente. Algum problema aqui? Eu não estou escutando o Ítalo.
Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar. Vocês estão dizendo que vocês estão ouvindo o Ítalo, né? Deixa eu conseguir ligar a outra internet aqui. Eu vou ligar aqui a outra internet para ver se eu consigo ouvir o Ítalo, mas assim não tá saindo aqui para mim o Ítalo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui e trocar a internet para ver se eu consigo ouvir aqui o Ítalo. Aí eu vou agora aqui atualizar aqui para ver se eu escuto o Ítalo. Fala aí, gente. Gente, fala aí de novo. Oi, tá me ouvindo? Eu tô agora. Graças a Deus, deu certo. Não, é só o conceito de diátese diferente de voz, que eu não conheço, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Então, mas é isso. Algumas gramáticas vão diferenciar diátese de voz. O Atenásia aqui não vai fazer essa diferença. Mas algumas gramáticas vão fazer essa diferença, vão dizer, não, existe a diátese e existe a voz. Então, é mais uma questão assim de você ter a função e você ter a forma, né? Às vezes você tem uma forma com duas funções, né? E ela é usada sempre para uma função como para outra, né? No caso aqui, às vezes ela vai ser usada até para uma terceira função, que é os verbos depoentes, né? Então seriam três funções diferentes, né? Que seriam, no caso, seriam quando a terminação é voz média mesmo, quando ela é voz passiva e quando ela tá assim um verbo depoente, né? Com sentido ativo, só que com a terminação média passiva. A terminação vocês entendem, né? Esse finalzinho, etai. Omai, ei, etai, ometá, esteontai, né? Que vocês já deveriam ter aprendido, né? E o omenueto. Como é mesmo? Deixa eu me lembrar. Omenueto. Omenueto. Omessá. Omenueto. Omenueto, omessá, psá, este, onto, né, onto também. Então você pode ter, né, essas terminações, que são as terminações secundárias, né, mas as primárias você deveria também já ter conhecido já. Aí, deixa eu ver aqui, todo mundo tá podendo falar agora, gente? Sim, né? Então a gente vai ter aqui mais uns minutinhos. Deixa eu só explicar mais alguma coisa aqui. Então aqui ele vai dar mais alguns exemplos, né? Que é o Rolicus, Macaira, Typetai, Hipotupaidos. Então o lobo, né? Fere, né? Ou melhor, o lobo é ferido, né? É ferido, golpeado, né? Pelo garoto com a faca. Aí aqui não dá pra ver direito, mas esse Macaira tá no dativo. Então aqui é uma coisa que as gramáticas marcam bem para que você faça a diferença entre o agente da passiva, que vai estar no genitivo, né, introduzido pela preposição hipo, e desse seria um dativo de meio ou instrumento, Macairai. Não é o agente da passiva, é só o instrumento. Então, como a faca, Macairai, não é o agente da passiva, ele é um instrumento, um meio, e vai estar no dativo. Aí aqui, deixa eu ver, ele tem mais alguns exemplos no tempo imperfeito. Remeter tus paidas, eluen, melhor dizendo, eluen. Aí as terminações aqui vão ser secundárias, né?
Remeter tus paidas eluen, a mãe banhava seus filhos. Roi paidas eluonto, os filhos, né, banhavam-se, né, voz média, né? Roi paides hipotes metros eluonto, os filhos eram banhados pela mãe. Então é interessante esses exemplos porque eles vão estar usando, né, as terminações secundárias. Aqueles lá em cima são com as terminações primárias e esse aqui são com as terminações secundárias, né? Aí aqui temos aqui uns exercícios aqui, umas tabelas para você tentar preencher, umas frases para traduzir. Deixa eu ver se o que ele dá mais aqui de ponto gramatical nesta. Não, acho que era bem isso. Temos o texto cultural falando sobre o Império Ateniense, né? Depois de todas as guerras persas, medo-persas, né? Atenas virou meio que a cidade principal da Grécia, começou a exercer um certo domínio sobre as outras cidades. Então é interessante que vocês leiam. Então na próxima aula a gente vai ver, né, a parte beta. Eu vou me organizar com vocês aí a questão dos horários, como é que vai ser. Mas eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Algum de vocês gostaria de traduzir umas frases? Ainda temos aí uns 5 minutos. Daria para traduzir umas frases aqui. Alguém gostaria de fazer um exercício aí? De traduzir frases? Aqui para vocês verem os exemplos com a voz passiva. O vocabulário é para ser já conhecido. Então, por exemplo, aqui a 1, roiboes, é os bois, né? Prostonagron bradeos elaunontai hipotu auturgu. Então aqui seriam os bois são conduzidos, né, lentamente, né, para o campo pelo agricultor. Hipotu auturgu. Então você teria que perceber aqui quem é o agente da passiva, né? Hipotu auturgu, e perceber que aqui está na voz passiva, né? Elaunontai. Não é os bois que estão conduzindo, não. Eles estão sendo conduzidos, né? Passam ten remeran eponei roauturgos toi helioi catatribômenos. Então, durante todo o dia, né, o agricultor, né, trabalhou, né, eponei, trabalhou ou trabalhava, né, toi helioi catatribômenos. Então ele é desgastado, né, aqui pelo sol, desgastado pelo sol. Aqui então, como está no dativo, a gente poderia dizer que não é o agente da passiva, mas sim o meio, o instrumento. Ele é desgastado não pelo sol como agente, mas é como meio ou instrumento. Sim, claro, Carla, eu posso enviar, mas lembrando que eu já coloquei lá no Google Classroom. Esse PDF aqui já está lá no Google Classroom. Para quem aqui, ó, lembrando aqui, ó, tem assim atividades e tem assim, deixa eu ver aqui, compartilhar esta guia. Também até assim, ó, tem a Atenas em inglês com os 4 PDFs, né? Eu coloquei aqui o do workbook. Eu fiz agora o segundo workbook agora. Não tinha feito ainda o scan do segundo workbook. Então vocês podem ir lá e pegarem, né, o scan do segundo workbook também. E aí no Atenas em inglês tem também aqui os PDFs com as traduções, algumas traduções do Márcio, né? E algumas traduções minhas. Lembrando que é interessante que você leia também, antes de entrar no capítulo 17, essa introdução ao livro 2, porque vai fazer uma revisão das formas verbais e uma introdução às novas formas verbais, né? Então é interessante que você leia aqui o 16 e o 17, né? Tá só num só PDF, mas que no meio você dê uma lida também nesse material aqui, introdução ao livro 2. Tudo tranquilo? Vocês estão vendo, gente?
Tudo bem? Dúvidas? Tudo tranquilo, né, José Marcos? Então era isso. Então acho que a gente vai encerrar por aqui, mas eu agradeço por vocês terem assistido essa aula comigo, e à noite eu vou tentar fazer uma outra com o pessoal que eu tinha combinado. Então antes do final da aula, lembra de colocar o nome aí no chat.